mais um Café com Letras. No nosso encontro de hoje temos a participação especial de Tayane Chagas e Paloma Moura, duas especialistas nas obras de Machado de Assis, e posteriormente teremos também a participação de duas de nossas ouvintes, Isabela e Gabriela. Oi, gente, tudo bem Olá, com vocês? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer novamente. ter vocês aqui. Então, no podcast de hoje, a gente vai abordar o livro Esaú e Jacó, né? Que, por sinal, é o penúltimo livro de Machado de Assis, né? Antes de sua morte, foi publicado em 1904, né? Isso. E essa obra, ela se trata da história de dois irmãos que brigam desde o ventre da sua mãe, né? E o período é muito importante também, né, Tayane? Que é um período de transição né, entre a monarquia e a república. E isso posteriormente se torna um embate ali entre os irmãos, Sim, né? Cada um escolhe um lado, inclusive até mesmo na profissão. Eles brigam, são totalmente contrários em tudo, em questão política, em questão de profissão, mas ambos têm uma coisa em comum, né? Ambos têm uma mesma paixão. Exatamente. O livro caminha pro finalzinho de um romance, mas ele tem um cunho bastante social, que mexe com fé, ciência, com religião. É um livro bastante interessante, que a política é bem predominante no livro. Parece que essa é uma das marcas do Machado de Assis, que ele tenta repassar nessa obra dele em específico. Sim, é muito importante também ressaltar a questão bíblica, né? Esaú e Jacó eram filhos de Isaac, netos de Abraão, que basicamente era a linhagem ali, né, da história da Bíblia. É uma questão interessante também, a questão de fé, religião, política. Ele consegue misturar tudo isso e a gente fica assim, meu Deus. Eu confesso que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu demorei um pouquinho para ter essa percepção ligada à religião no livro. Eu acho que eu fiquei tão envolvida ali na história, na briga dos irmãos, na paixão em comum deles, que eu acabei deixando esse ponto passar despercebido. Em questão da religião, né? Isso. Eu não sou muito ligada ao lado bíblico, né? Mas... Exatamente, mas acaba que caminha por esse lado, o leitor tem que ter bastante atenção. Acaba que o leitor desse livro ele é um pouco presumido, a gente encaminha para um romance e ao mesmo tempo tem um cenário político e ao mesmo tempo tem essa questão bíblica que ele retrata nesse livro desses dois irmãos que vivem em conflito. É bastante interessante que as pessoas não conseguem distinguir os personagens, porque ao mesmo tempo uma narração e ao mesmo tempo o personagem que é principal, que há no livro. Por exemplo, o Pedro e o Paulo são os principais personagens, mas depois vai surgindo a mãe dos dois, que ela tem uma preferência por um filho, o pai por outro, e também há o grande amor da vida dos dois irmãos também, né? Flora. Isso, exatamente. É muito interessante porque o livro, ele já começa com a Natividade, né, que é a mãe dos meninos, indo na cabocla. Quando eu li, eu falei, gente, mas o que é uma cabocla? Depois revela que cabocla é uma vidente. Por que ela vai nessa vidente? Ela queria saber o futuro dos filhos. E ela fala que o futuro seria que eles seriam grandes. Mas grandes como assim? Qual que é a definição dela de grandes? Exatamente. Eu acho que quando ela fala grandes, pode ser em todos os sentidos. No sentido que eles serão grandes como profissões, e também grandes no sentido de... briga mesmo, né? Grandes no sentido de saberem posicionar perante aquele tempo da época que se passava o livro, naquele cenário político também. Um era estudante de direito e o outro era médico, cada um tinha um lado, então a posição dos dois fazia um acontecimento grande naquela época e também grande no sentido de lutar pelo amor de uma só moça, né, no caso. E ela mesma não consegue se decidir entre os dois, né? Ela apaixona pelos dois. E o interessante é que eles são idênticos, mas com personalidades totalmente diferentes, né? O Machado de Assis tem isso, de brincar com a mente da gente. Dos personagens, igual em Dom Casmurro, não sei se vocês que estão nos ouvindo conhecem, é a história da Capitu e do Bentinho, né? Traiu ou não traiu? Aí fica o enigma. Pra mim, a Capitu foi vítima do machismo naquela época, mas tem gente que acha que ela traiu sim com o... Sim. Existe até umas teorias malucas, né, de que tem um outro romance por trás dessa história aí da Capitu, né? Isso, exatamente. Existe. Eu não sou adepta às obras de Machado de Assis. Na verdade, essa é uma das primeiras que eu tive contato, achei muito interessante. Deixa o leitor, apesar de ser presumido, um pouco confuso, porque ele faz essa brincadeira igual a Paloma falou.
com a mente da gente. Tem essa brincadeira. Tem o narrador, que depois a gente descobre que ele é um personagem, o Aires, né? Exatamente. O Aires, ele é um narrador onisciente, né? Isso, aí Exatamente. do nada ele se revela como personagem, você fica, o que tá acontecendo aqui? Dá até a entender que é uma representação daquele personagem ali na realidade do livro, ou só narrando ele, e a gente não consegue dar uma distinção daquele papel que ele tem ali, mas acaba que ele dá um desfecho muito interessante no contexto da história, né? Isso. Falando sobre um pouco dos personagens, né, principalmente dos dois irmãos, é interessante a gente falar um pouco sobre o Pedro e sobre o Paulo, né? O Pedro, ele era um jovem monarquista, tá, Vitória? Ele era formado em medicina, pelo que o livro fala, ele já exercia a profissão, só que ele também era um jovem apaixonado pela Flora, que é o romance também, o amor de Paulo. E acaba que essa disputa que gera muito conflito entre os dois, né? Ele é amigo do conselheiro Aires, porque ele teve uma grande estima, e foi justamente esse conselheiro Aires que deu totalmente um desfecho na história como personagem, como narrador. Ele é literalmente um conselheiro, né? Amigo de família que fica escutando ali as tretas de todos. As fofocas. Ele também era um deputado republicano conservador, e no fim do livro ele acaba rompendo os laços com seu irmão, né? Mas o livro mesmo, no caminhar, tem um desfecho interessante com o romance com a Flora, né? E o Paulo, que é o outro irmão dele, a Paloma vai explicar direitinho como ele era. Ele é totalmente contrário, né, gente? Republicano. Também, igual eu falei, a única coisa que eles têm em comum é o amor pela Flora. Assunto polêmico aqui agora, gente, de política. Isso, republicano, né? Republicano, reformista. Ele é um deputado reformista, conservador, né? Sem cunho político, viu, gente? Não sei de quem que vocês pensaram aí. Galera. Muito atual. Mas tem uma coisa muito interessante, né? A Flora, que é a garota que os dois estão apaixonados, ela morre no fim do livro. Ela tem uma doença e ela morre dessa doença. A Paloma dando spoiler do livro, gente. Alerta de spoiler. Gente, tem que colocar na tela aí. Alerta de spoiler. É engraçado que os dois eram apaixonados por Flora, mas pelo jeito que mais sofre com a morte dela é o Paulo, né? Sim. O Pedro não sofre tanto com a morte dela quanto o Paulo. Aí que vem a pergunta, né? Será que os dois, ele realmente era apaixonado ou fazia pra contrariar o irmão? Eu acho até aquela que... disputa, né? Eu acho que ele era apaixonado, porque senão, eu não sei. Na verdade, eu acho que eu fico em cima do muro em relação a isso. É muito complicado a gente. É isso aí, Machado de Assis mais uma vez brincando com as nossas vidas. Chega a ser engraçado. O interessante é que a briga dos dois parece ser apaziguada pelos pais, né? Acho que tem pergunta do ouvinte. Sim. Nós vamos agora, galera, escutar as nossas ouvintes. Vamos lá. Bom, vamos agora então à pergunta da nossa ouvinte Gabriela. Eu já estou com ela aqui na linha e ela tem uma pergunta para a nossa querida Tayane. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Olá, Gabriela. Tudo bacana. Então, minha pergunta é a seguinte. Os filhos eram gêmeos idênticos, né? E com personalidades diferentes, claro. Eu queria saber se existe um posicionamento dos pais quanto a isso, porque eles tiveram a mesma criação, né? Então, foge um pouquinho do padrão dos princípios que os pais deles passaram a eles, não é mesmo? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Então, Gabriela, é um fato bastante interessante, né? Porque, como a gente já até disse, a mãe deles procurou a cabocla para saber um pouco do destino dos dois, né? Que os dois seriam grandes. A mãe deles até falou com o pai, né, dos meninos, para saber como que seria isso no futuro. Pelo que parece, a mãe ela sempre tenta apaziguar a relação entre os dois irmãos. Ela queria muito que os dois tivessem um bom relacionamento, que os dois se dassem bem, até porque os dois são idênticos, né, gêmeos, e pelo que parece os dois já brigavam até dentro da barriga da própria mãe. Sim. Se a gente for levar em consideração a história bíblica, no livro, né, de Machado de Assis, de acordo com a história, parece que havia uma preferência da mãe por um filho e o pai por outro, né? Pela tradição, né, da época, o primeiro filho é quem teria direitos, ou seja, Herdeiro. Que seria o herdeiro. Nesse caso, o Esaú, que seria escolhido pela lei a ter todo o direito dos bens que os pais tinham, né? E com relação a isso, se a gente for olhar na história bíblica,
A Rebeca, ela tinha preferência pelo filho dela, o Esaú, enquanto o Isaac, tinha pelo Jacó. Isso. E a questão sobre apaziguar os irmãos, a última coisa que a Natividade pede, né, no leito de morte dela, é que os dois voltem a conversar, uma reconciliação ali entre os dois. Funciona, né? Eles ficam, acho que 1 ano, né? Se eu não me recordo bem, acho que 1 ano eles ficam bem, mas depois o livro finaliza com eles novamente brigando. E assim, segue. Ficou claro pra você, Gabriela? Ficou sim. Muito obrigada, meninas. Não, Eu imagina que agradeço a isso. participação. Pessoal, e agora a gente vai falar sobre 2 livros que a editora Rocco e Companhia das Letras mandaram pro nosso podcast em patrocínio. A gente adora esses patrocínios, gente. Vocês Ainda podem mais livros falar. tão interessantes como esses. Tá muito chique, gente. Não tô aguentando esse podcast. O primeiro, né, é da Clarice Lispector, que chama Felicidade Clandestina. Muito bom. É um livro bastante interessante porque ela quebra todos os rótulos dos sistemas literários da época e o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Interessantíssimo esse aqui. É uma analogia, né, gente? Vamos dizer, uma distopia, né? Em que as pessoas começam a ficar cegas, do nada, começam a ficar cegas. E aí vem a pergunta, é tipo como se fosse uma epidemia, a epidemia da cegueira. E aí vem a questão, como que os seres humanos vão lidar com isso? Como que eles vão lidar com isso, né? Será que eles vão se unir para tentar resolver o problema? Não, eles começam a se matar, começam a estuprar, começam a roubar, enquanto não estão ficando cegos. Pesado. Muito. Gente, agora nós vamos concluir o nosso podcast, que já está chegando ao finalzinho, com a pergunta da nossa ouvinte Isabela. Olá, meninas! Olá. Então, nós sabemos que este livro do Machado de Assis traz uma história muito carregada de sentimentos, né? Fala sobre os âmbitos de atividade humana, como a religião, a fé, a ciência. A minha pergunta para vocês é: quais os ensinamentos que este livro traz para o leitor? Como que o livro ele é finalizado? Há uma trégua entre a briga dos irmãos? E vocês acham que haveria um segundo volume deste livro se infelizmente o Machado de Assis não tivesse falecido? O que ele poderia retratar nesse segundo volume do livro, na opinião de vocês? Obrigada. Então, Isabela, a questão do ensinamento, acredito que é aquilo, né? A gente deve se pensar até que ponto deve manter uma briga, ainda mais uma relação familiar. Vale a pena sacrificar uma relação de irmãos, uma relação fraterna por conta de opiniões divergentes? Será que realmente vale a pena? É a questão, né? E o livro finaliza, acho que eu até já tinha falado, finaliza com eles brigados, né? A mãe deles pede no leito de morte que os dois voltem a se falar, voltem a se comunicar. Funciona por um determinado tempo, mas depois eles voltam de novo com as suas brigas e suas desavenças. E acredito sim que tenha história para um segundo volume, justamente para focar nessa relação dos dois, né? Que não sei se a Tayane concorda, se deveria ter um segundo volume, mas a minha opinião é que sim. Que deveria focar nessa relação dos irmãos. Quem sabe fazer as pazes, mostrar a vida deles depois de um tempo, depois do avanço, né, da República que instaurou no nosso país. Eu também acho que teria uma segunda versão com continuidade da história, principalmente que um dos irmãos ele ainda ia se formar no direito, talvez ele teria um pouco mais de maturidade depois. Sim. Talvez se a Flora talvez não fosse tão indecisa, diminuiria essa briga entre os dois irmãos, talvez ela arrumasse um outro amor e deixaria um pouco da rixa entre os dois por aquele amor também um pouco de lado e diminuiria a tensão entre eles, né? Essa questão da República também poderia colaborar, igual a Paloma falou, que foi um período um pouco diferente de transição entre o período que eles estavam ali, né? Exatamente. Acho que também poderia ser uma visão, né, dos irmãos. A gente não sabe o que passava na cabeça deles. Seria interessante também um livro com a visão deles. Do ponto de vista Isso, deles, né? A gente não sabia o que eles pensavam. Aí já daria história para mais 2 livros. Do Isso. ponto de vista do Paulo e o ponto de vista do Ah, Pedro. trilogia, né? Fechar uma trilogia. Exatamente. E talvez um romance de Flora. Pode um ser. romance, né? Um Sim. romance com A Flora. escolha. A escolha de Flora. Seria Antes da bastante- morte dela, né? Seria muito interessante. Isso. Uma continuidade sem fim, mas depois com o fim que ele retrata no livro, né? Correto. Trazendo alguma coisa bem diferenciada. Talvez seria bastante legal Concordo. continuar dessa forma. Mas para finalizar, meninas, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui hoje. Espero poder ter vocês aqui de novo em breve.
E, gente, convidar. Nosso vai ter um convite. A gente que agradece. Gente, infelizmente o nosso podcast já está chegando ao fim. Eu aguardo vocês no próximo mês. E a leitura do nosso próximo mês será sobre o livro Você, que foi baseado na série da Netflix. Nossa, polêmico, hein, gente? Muito polêmico. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau.